Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Amigo, o que aconteceu em São Januário? O que aconteceu em São Januário? Rapaz, o Vasco que não perdia em casa desde a Série B do ano passado, perdeu. O Sampaio Corrêa, que só ganhou uma partida fora de casa, ganhou. Que jogo louco! Torcida do Vasco preparada para a festa de acesso à Série A. Torcedores saem chorando de São Januário, crianças chorando, mulheres chorando, homens chorando. Irmão, um jogador do Sampaio Corrêa ao final do jogo disse: se não tivéssemos sido garfados em 3 jogos, hoje a gente podia estar comemorando o acesso à Série A. Eu não me recordo desses jogos, do que aconteceu. Mas ele falou para esse jogo contra o Ituano, esse jogo contra o Londrina, contra o CRB, deu uma reclamada. Bom, que a arbitragem atrapalha todo mundo, isso a gente sabe. São Januário, Vasco da Gama 2, Sampaio Corrêa, lá do Maranhão. Alô Maranhão, família da minha cunhada Vanusa, que é do Maranhão, família dela toda de lá do Maranhão. Meu afilhado não está no Maranhão, está no estado do lado, né, que faz fronteira, mas ela também, Antônia, é lá do Maranhão. Minha Bolívia querida, muito bem, representando o seu estado. Vem São Januário, o nego já com chopp prontinho, foi lá, derramou uma caixa d'água na chopeira do Vasco. Galera. Bom, tem torcidas rindo de orelha em orelha, né? Aqui no Rio, por exemplo, as torcidas de Flamengo, Fluminense e Botafogo estão rindo, né? É óbvio que estão rindo. Óbvio que estão rindo. E a torcida do Vasco sofrendo muito. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a vitória do Sampaio Corrêa fora de casa, em cima do Vasco, e ver a classificação do Sampaio Corrêa, ou a derrota do Vasco em casa para o Sampaio Corrêa. Bastava o Vasco vencer, estaria garantida a sua volta à Série A. Agora vai ter que torcer para o Ituano perder, ou não ganhar, né? Vou até dar uma olhada ali na tabela. Vai ter que torcer contra o Ituano para, de repente, já ter o acesso nessa rodada. Porque se o Ituano não perder, o Vasco vai ter que decidir lá contra o Itu. Será que o medo da torcida, a galera estava chorando por causa disso? Tinha jogador do Vasco ajoelhado no campo rezando, ou orando, como queiram, eu não sei qual é a religião dele, mas ele estava lá colocando a sua fé em alguma coisa, como eu não sei qual é a religião dele, mas ele estava tendo fé em alguma coisa para ver se ajudava. Até ajudou. Mas o Vasco não consegue, mesmo com a ajuda dos céus, o Vasco não consegue se ajudar. Impressionante. Eu vou te dizer uma coisa, eu não vou ficar em cima do muro. Eu não sei como é que o Vasco, com esse time fraco, está brigando para subir. É porque a Série B foi muito fraca esse ano. Porque esse time do Vasco, na boa, é difícil de acreditar que esse time vai conseguir subir para a Série A.
O time do Vasco é muito ruim, é muito fraco. Fora a desorganização. Taticamente, Sampaio Corrêa engoliu o Vasco. Taticamente, Sampaio Corrêa foi muito melhor do que o Vasco o jogo inteiro. É complicado. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, e você, meu amigo torcedor do Sampaio Corrêa, do Vascão, do Cruz Maltino, ou do Minha Bolívia Querida, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Zé com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá logo aqui para a classificação. Bom, o Vasco com essa derrota fica ali com 59 pontos. O Bahia vai jogar contra o Guarani. O Bahia pode passar. Se o Bahia ganhar, o Bahia vai a 61 pontos. O Ituano, mesmo ganhando a sua partida, não vai conseguir pegar o Bahia. Então, amanhã, se o Bahia vencer o Guarani, o Bahia se garante na Série A em 2023. O Bahia está de 58, pode ir a 61. Sampaio Corrêa já jogou. Quem vai jogar é o Ituano. Então, Ituano e Londrina. Se o Ituano ganhar, vai a 57. E na próxima partida, se ganhar do Vasco, vai a 60. O Bahia já vai estar com 61. Então, o Bahia ganhando do Guarani, ratifica, carimba a sua volta à Série A. Se o Bahia empatar, fica com os mesmos 59 pontos do Vasco. Só que vai passar o Vasco no saldo de gols. Que o Bahia tem 58. Se empatar, vai a 59. Fica com o mesmo número de vitórias, 16. Só que no saldo de gols, o Vasco tem 11. O Bahia já tem 13. Então, o Bahia empatando passa o Vasco. Porém, o Bahia vai ter que torcer também. Acho que, deixa eu ver se o Bahia empatar. Vai ter que torcer para o Ituano também. Se o Ituano pode chegar a... Se ganhar as duas, pode chegar a 60. Aí ele passa o Vasco, mas o Sampaio Corrêa não consegue pegar o Bahia. Acho que se o Bahia empatar, acho que já define. Porque se o Bahia empatar, vai a 59. O Ituano pode chegar a 60 se ganhar do Vasco. Mas aí o Bahia vai estar na frente do Vasco. Então, quem acaba saindo é o Vasco. Então o Bahia continua na boa. Se o Bahia acho que empatar, eu acho que se classifica já amanhã. Se eu não tiver enganado, acho que já fica praticamente não, já fica classificado se empatar. O Sampaio Corrêa tem 55 pontos. Não consegue pegar o Vasco, que tem 59. Mas o Ituano consegue pegar o Vasco, que tem 54. O Ituano vai jogar contra o Londrina. Se o Ituano ganhar, vai a 57. No próximo jogo, é Ituano e Vasco. Se o Ituano ganhar, vai a 60. O Vasco fica a 59. Aí vai ter que torcer contra o Bahia. Na verdade, o Vasco, amanhã, tem que torcer para o Guarani ganhar do Bahia e vai ter que torcer para o Londrina também, né? O Ituano não ganhar. Vai ter que torcer aí para alguma coisa, que pelo menos se o Bahia não ganhar, o Bahia continua atrás do Vasco. Então vai ter que torcer aí contra tudo e todos o Vasco da Gama. O Sampaio Corrêa está com 55 pontos. Para alguma chance, ele tem que torcer contra o Bahia. O Bahia perder para o Guarani. E na próxima rodada, o Sampaio Corrêa ganhar e o Bahia perder de novo. Então, para o Sampaio Corrêa, o Bahia tem que perder duas.
Porque aí ele consegue chegar a 17 vitórias e passa o Bahia. Não, ele chega a 16 vitórias junto com o Bahia. Vai lá 58. Se ganhar, o Bahia também perde. Mas aí fica difícil para o Sampaio Corrêa tirar o saldo de gols. Tem esperançazinha, mas muito pouco. Os próprios jogadores do Sampaio Corrêa sabem que é muito difícil esse acesso. O Bahia tem que perder as duas, tomar uma goleada, Sampaio Corrêa fazer um caminhão de gols. Então é bem complicada a situação do Sampaio Corrêa, mas quem sabe fica ali numa grande posição, na sexta, sétima colocação, quinta colocação, quem sabe. Não é o que o Sampaio Corrêa queria estar entre os 4 primeiros, mas mantém a estrutura para ano que vem brigar de novo e tentar subir. E o jogo, cara? Bom, o Vasco começa bem, faz logo um gol, logo no início da partida, torcida empolgadaça, já faz festa, com 4 minutos, Anderson Conceição faz um gol de cabeça, torcida já, meu Deus, é hoje, vai acabar a agonia. O Vasco cria algumas outras oportunidades, tem chance até de fazer o segundo. Sampaio Corrêa toma o gol, dá uma saída desorganizada, mas depois assenta, se organiza. Taticamente, Sampaio Corrêa foi melhor do que o Vasco os 90 minutos. Teve momentos que o Vasco foi melhor? Foi, mas muito mais na empolgação do que na tática. Taticamente, o time do Vasco é horroroso. Horroroso. Torcida pegando no pé do goleiro direto. O que o Vasco tem de forte é a sua torcida. A torcida do Vasco é realmente diferenciada. Porque ela apoia um time ruim o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se chegou nesse momento o Vasco, dá graças a Deus a torcida, irmão. Graças a Deus a torcida, porque o time é fraco. É fraco. E o Jorginho está vivendo um momento horroroso. Que o time taticamente é ruim. É ruim. Não tem nada. Vai muito do lado individual do jogador de construir alguma coisa. Então o Vasco faz o primeiro gol, mas com 18, 20 minutos lá, o molequinho lá do Sampaio Corrêa lança um petardo de fora da área, ele nem olhou pro gol. Na verdade ele chutou, ele nem olhou pro gol, né? E a bola entra, a galera colocou a culpa lá, dizendo que foi culpa do goleiro do Vasco. A bola tenta, ele chutou de fora da área, mas pro lado esquerdo veio, pegou a bola, foi levando sozinho, ninguém marcou, passou por um, ninguém marcou, ele foi, baixou a cabeça, enfiou o pé e meteu o gol. 1-1. Jogo aberto, Vasco tentando ir e o Sampaio Corrêa tentando sair no contra-ataque, né? Termina o primeiro tempo, na minha opinião, o Sampaio Corrêa melhor, mais organizado e criando algumas boas oportunidades. O Vasco inicia o segundo tempo, vai para dentro. Sampaio Corrêa recua, fica mais atrás. O Vasco começa bem, pressionando, cria uma grande oportunidade, poderia ter virado o jogo. E no primeiro contra-ataque que o Sampaio consegue, no segundo tempo ele faz o gol. Lá pelos 21 minutos, mais ou menos no segundo tempo. Foi o primeiro contra-ataque que o Sampaio deu, só estava se defendendo, o Vasco estava pressionando, completamente desorganizado. Mas estava indo, a torcida empurrando, o Vasco indo. Só que dando espaço, porque taticamente é uma bagunça o time do Vasco. É aquela tática de pelada de final de semana, né? Eu sou zagueiro, você é lateral, você é volante, que na verdade só tinha um volante o Vasco, ele tirou o outro. Ficou mais exposto ainda. Não entendi, mas o treinador é o Jorginho, acho que ele errou de novo para variar. E no primeiro contra-ataque, quando sai o segundo tempo, sai o gol do Sampaio Corrêa, lá do artilheiro Poveda, que no segundo tempo fez um grande segundo tempo. O Poveda, ele vai lá, faz a jogada, chuta, o goleiro
tira lá com o pé, só vai para ele afunda a rede, faz 2-1. E o Vasco se desespera, se desestrutura, os jogadores em campo desmontam, a torcida começa a chorar, a torcida fica quieta, em silêncio, um ou outro tenta gritar, mas não tem mais força, ninguém acredita mais. A impressão que dava, quem estava vendo o jogo, é que o Vasco estava sendo rebaixado para a Série C. Quando o Vasco toma o segundo gol, a impressão que dava é que o Vasco estava sendo rebaixado para a Série C, o desespero que ficou os jogadores em campo, no banco de reserva e a torcida. E o Vasco vai tentando, até que nos acréscimos, o goleiro Sampaio Corrêa faz uma cera monstruosa, né? Sente lá, parece uma cãibra lá, aí cai, levanta, vou sair, não vou sair, vou sair, não vou sair, vou sair, não vou sair. Acabou saindo, nisso ele ganhou uns 3-4 minutos, o juiz deu 10 minutos de acréscimo, pelo tempo que o goleiro ficou. Eu acho que faltando uns 3-4 minutos para acabar os acréscimos, o Vasco consegue fazer o gol com um dos seus melhores jogadores, o Andrei, de cabeça, tá por trás, em cima do Pará, faz o 2-2. Não era o ideal, não ia conseguir a classificação hoje, mas era um ponto. Já era um ponto. Já dava um alívio. Já dava um alívio para o outro jogo. Ia continuar tendo que torcer contra o Londrina, a favor do Londrina contra o Ituano, mas pelo menos era um ponto. Porra, no último lance do jogo, no último lance, bola pelo lado direito, o jogador toca para a entrada da grande área, o cara cruza dentro da área, porra, acho que foi o zagueirão, subiu lá, Joés sobe nas costas lá do zagueiro, do lateral do Vasco, cabeceia e faz 3-2. Nem teve reinício de jogo. Foi o gol, acabou. 3 Sampaio Corrêa, 2 Vasco da Gama. Que loucura. 2 gols no acréscimo. E a torcida do Vasco, como eu falei no início, sai chorando, todo mundo, como se o Vasco tivesse sido rebaixado para a Série C. A torcida do Vasco ainda não acabou. A do Sampaio Corrêa, as chances são muito pequenas, mas faz um campeonato brasileiro muito digno. Parabéns. Parabéns ao Maranhão, parabéns ao Sampaio Corrêa. Mantém a base, se fortalece, vem mais forte ano que vem para tentar chegar à Série A, que vai ser importantíssimo ter o Maranhão na elite do futebol brasileiro. Seria sensacional ter o Sampaio Corrêa na Série A. E o Vasco ainda não acabou, cara. O Vasco pode subir nessa rodada ainda. É só o Ituano não ganhar. O Ituano não ganhou, o Vasco subiu. Por merecimento, sinceramente, pelo primeiro merecimento do time, não. Por causa da torcida, né? Mas subiu. Então tem que torcer. Amanhã pode ser um dia de alegria. Hoje foi de tristeza, amanhã pode ser um dia de alegria para o Vasco. Se o Ituano não ganhar o jogo. Se ganhar, tem que botar a cabeça no lugar. Porque a última rodada, irmão, vai ser teste para cardíaco. Porque vai ser doído. Se o Vasco não subir de novo, irmão, complica. Complica. Mas o Vasco ainda depende dele. Mesmo que o Ituano ganhe, o Vasco ainda só depende dele. É só empatar com o Ituano lá, que o Vasco vai se classificar. Esse que é o problema, né? O Vasco depender só dele. Então tá aí. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!